Paz, irmãos, a paz do Senhor. Vamos pregar o Evangelho agora pelas ruas, caminhando aqui na região aqui, né, de bairro, de rua por rua. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 quadras mais ou menos por aqui. Acredito que em menos de 1 hora a gente consegue fazer essas quadras todinha. Amém? Aí é a parte de cima, né? As outras 7 quadras que tem fica para uma outra ocasião que Deus conceder. Uma dica que eu vou dar para os irmãos que usam megafone, com esse tipo de microfone aqui, ó, de mão, usa uma proteção nele, pano, para evitar espirrar a saliva aqui, ó, encharcar. Isso danifica o microfone. O meu hoje eu tô sem essa proteção, infelizmente. Esqueci ela em casa e aí faz o microfone perder a sensibilidade. Bem-aventurados são os que ouvem e guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Este livro ao qual vos falo é a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra do Senhor, a espada de 2 gumes, que penetra entre juntas e medulas, faz divisão entre boas intenções e más intenções do coração. O Senhor Deus anuncia a todos em todos os lugares que se arrependam, porque Ele determinou um dia que há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, e disso deixou certeza, ressuscitando dentre os mortos. Prepare-te para se encontrar com Deus. Deixe o homem seus maus caminhos, deixe os ímpios as suas iniquidades, porque o tempo está se esgotando. O Senhor Deus, Ele vai requerer toda obra, quer seja boa, quer seja má. Esteja preparado para se encontrar com Deus. Aplanai os vossos caminhos, direitai as vossas veredas. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E deixe todos os ímpios seus maus caminhos para se tornar a Deus. O que eu anuncio nessa manhã não é uma religião nova, mas a palavra antiga, a palavra do Senhor, a qual foi anunciado desde o princípio, para que aqueles que assim estão tateando em meio à escuridão de seus pecados possam se tornar a luz, que é Jesus Cristo. Na verdade, a luz veio a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a própria luz. Jesus, Ele é a luz deste mundo. A luz veio a este mundo, porém, as pessoas preferiram andar em trevas, ou seja, distante de Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem ter uma religião, mas porém, distante andam da luz, a palavra da verdade. O mundo tem trocado a verdade de Deus pela mentira. Algumas pessoas honrando mais a criatura do que o próprio Criador. Mas o tempo está se aproximando. Um dia todos nós teremos que comparecer diante de Deus. Certamente teremos que prestar conta diante do Senhor. A Bíblia diz que ninguém escapará desse dia. Por isso é anunciado a nós o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A Bíblia fala que aquele que crê nele, como diz a Escritura, não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. A Bíblia fala no livro de Mateus: a condenação que veio ao mundo é esta,
porque os homens amaram mais as trevas do que a própria luz. A condenação é essa: as pessoas viverem distante de Deus, separados da vontade do Senhor, e descer ao abismo de condenação. Jesus, ele vem, a Bíblia fala que virá como um juiz assentado no seu grande trono, virá com milhares de seus santos anjos para galardoar tanto os justos como os injustos. Por isso se prepara diante do Senhor, se prontifica, porque para o lugar onde tu vai não há mais obra, não há mais indústria, não há mais ciência. Por isso a palavra do Senhor fala: busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto, deixando todos os ímpios seus maus caminhos. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser, disse Jesus. Jesus, ele está às portas. É tempo de arrependimento, tempo de conversão, tempo de se tornar o Senhor. Deixa os homens seus caminhos maus, abandona a feitiçaria, abandona a idolatria, a embriaguez, pois certamente há caminhos que conduzem à perdição, mas parecem ser caminhos retos. Jesus é o caminho estreito, e estreito é o caminho que conduz à vida, e poucos são que entram por este caminho. O caminho que está sendo anunciado é Jesus, não é Exu, não é Maria, não é Aparecida, mas é Jesus. O Senhor que salva é Jesus, não é a senhora, a Aparecida, nenhuma outra senhora, mas Jesus. O único verdadeiro mediador entre Deus e os homens é Jesus. Não inclui a Maria, nem José, nenhum outro santo, mas sim Jesus Cristo. As religiões deste mundo são vãs, mas Jesus, ele diz que sua palavra ela é viva e é eficaz, e também é penetrante como uma espada de dois gumes. E essa espada é a palavra de Deus, que faz separação, divisão entre pensamentos e intenções más do coração. Jesus, ele está prestes a trazer sobre o homem a sua recompensa, conforme a Bíblia fala: após a morte segue-se a juízo. Ou seja, o tempo um dia vai se esgotar, e um dia tudo que foi feito através do corpo vai gerar a eternidade, a sentença final, aonde será a segunda morte, aonde será a eternidade. Para pensar, aonde será teu lugar, seu destino final, aquilo que tem buscado diante de Deus. Por isso Jesus, ele diz: essa noite podem pedir a tua alma, e a quem será que está preparada? Você já parou para pensar nisso? Muitas pessoas vivem inconsequentemente em seus pecados, sem pensar nas consequências. Elas, na verdade, não acreditam que Deus lançará no inferno, mas certamente Jesus falou que Deus deve ser temido, porque Ele tem esse poder para lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Por isso não temais os que matam o corpo, disse Jesus, porque não tem poder para lançar o corpo e a alma no inferno, mas certamente sim, Deus tem esse poder. A Bíblia fala no livro do Apocalipse: tema ao Senhor, dá-lhe glória, porque é chegada a hora. Ou seja, é chegada a hora de temer ao Senhor. Há um provérbio que diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados, mas os seus mandamentos é em que obedeça a Deus, é que se ame ao Senhor verdadeiramente. Como assim Jesus, ele nos amou. Ou seja, o amor verdadeiro segundo a Bíblia é uma questão de entrega por completo. Mas as pessoas querem relacionar o amor de Deus com uma certa libertinagem, onde não há um caminho estreito, onde dizem que Deus, ele um dia vai salvar os homens, independente de suas escolhas.
Mas segundo Jesus diz, nós devemos fazer a escolha enquanto é tempo, porque após a morte segue-se a juízo. Pois o escritor diz em Hebreus, o homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo, então virá um juízo. Não cai no engano, pois segundo a Bíblia, segue a um juízo após a morte, nem reencarnação e nem purgatório, mas certamente todos comparecerão diante do Senhor, a qual dará a sua recompensa, a qual trará sobre cada um a sua sentença. E a Bíblia declara aos homens que venham se arrepender, que venham buscar o Senhor, enquanto se pode achar, que venham invocar Deus enquanto Ele está perto. Ou seja, o tempo aceitável é o dia que se chama hoje. O tempo aceitável é o dia da misericórdia, a qual você pôde abrir os olhos, e assim, para que pudesse buscar o Senhor, enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele ainda está perto, enquanto não desceu ao pó, e a alma ainda se encontra no corpo, ou seja, enquanto ainda há misericórdia. Volte-se a buscar a verdade. Jesus falou: Pai, a tua palavra, esta é a verdade é a palavra do Senhor, a qual nós, infelizmente, nos deparamos com muitas pessoas que não amam a verdade, porque Jesus, Ele anuncia aos homens que venham conhecer a verdade, mas as pessoas não querem ter um conhecimento da verdade, mas certamente o Senhor Deus trará a recompensa dos homens. A Bíblia fala: visto que não buscaram conhecer a verdade, assim Deus os entregou ao erro, para estarem desonrando a si mesmos em seus próprios corpos. E é o que está acontecendo. As pessoas, infelizmente, não querem conhecer a verdade, mas estão se esquecendo que a sua ignorância, a sua falta de conhecimento ou de não querer conhecer a Deus, te levará à destruição da alma, à condenação. Por isso Jesus, ele fala que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Ou seja, o conhecimento da verdade veio ao mundo, mas as pessoas rejeitaram. A Bíblia fala que não querem que suas obras más sejam descobertas e sejam ordenadas. Isso, na verdade, Jesus ele diz porque resistem à palavra do Senhor, não querendo estar sujeitos a Deus. Mas a Bíblia fala que toda obra que o homem tem praticado por meio do corpo, certamente ele prestará conta diante de Deus. Você já parou para pensar que um dia terá que comparecer diante de Deus? Você já parou para pensar como será e aonde estará, aonde passará a eternidade? Jesus disse que nós devemos examinar nós mesmos, para nós descobrirmos se estamos reprovados já diante do Senhor. Ou seja, nessa vida, nós devemos nos encontrar aprovados pelo Senhor, porque se certamente nessa vida os seus caminhos são reprovados diante de Deus, na eternidade não estará num bom lugar, não se encontra em bom lugar aqueles que andam reprovados diante do Senhor, aqueles que andam em impiedades, aqueles que andam em caminhos maus, os que na verdade conhecem a verdade de Deus, mas não se sujeitam, não se encontrarão num bom lugar. Um bom lugar, a Bíblia fala, que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que na verdade abandonam os seus pecados. Por isso abandona os seus pecados, abandona toda feitiçaria, abandona todo orgulho, toda a hipocrisia de homens corruptos que na verdade confessam a Deus com os lábios, mas em que seu coração distante está de Deus. Hoje é o dia em que o Senhor Deus, mais uma vez com a sua misericórdia, nos deu mais uma oportunidade, mas a Bíblia fala que um dia o tempo vai se esgotar. A Bíblia fala que o tempo um dia ele vai se esgotar, um dia do pó da terra qual vieste, certamente voltará. O espírito de vida tornará para Deus. Mas aonde se encontrará a sua alma? Você já parou para pensar? Se a alma sai do corpo, aonde você se encontra? Só tem dois destinos, é céu ou inferno.
E a tua religião ela não entra nessa participação para te salvar. A Maria não entra em participação para te salvar. Não pode passar na frente, não pode livrar o homem, nem tampouco pode rogar por vós, nem agora e nem após a morte. Mas creiam na Bíblia, abandona as heresias, abandona a idolatria, rainha do céu, abandona a idolatria ao culto aos mortos, a reza aos santos mortos, mas crê no Senhor Jesus, o Deus dos vivos, que ressuscitou dentre os mortos e que está sentado à direita de Deus Pai, até que seja chegado o dia do juízo. Jesus anuncia a todos em todos os lugares que se arrependam, pois certamente Ele há de julgar a cada criatura, a cada homem. Se preparem, moradores de Goiânia, estejam preparados, se preparem, moradores da terra, porque o tempo está próximo. Eis que o Senhor Deus, Ele está à porta e bate. Se alguém ouve as suas palavras, Ele entrará e fará morada. Jesus, Ele faz morada dentro de homens e não em quatro paredes, segundo a Bíblia fala. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não aceita ser servido pelas mãos humanas. Que casa que o homem pode construir para Deus, sendo que Ele construiu todas as coisas? Segundo a palavra do Senhor fala, o templo de Deus é o seu corpo. Ou melhor, Deus Ele quer fazer habitação dentro do homem. A única casa em que Deus ele pode habitar são pessoas. O único lugar em que Deus quer habitar são pessoas. Por isso seja você o templo de Deus. Seja o teu corpo a morada do Senhor e não a morada de demônios. Infelizmente muitas pessoas se tornaram morada de demônios, estão entregues às iniquidades, à embriaguez, feitiçarias, idolatrias, fornicações. Infelizmente muitas pessoas não estão sujeitas a Deus. Mas a palavra do Senhor fala que aquilo que o homem tem feito através do corpo, quer seja bom, quer seja mal, todos receberão a sua recompensa diante de Deus. Vós fostes comprados por alto preço, disse Jesus. Nós somos comprados por alto preço para que glorifique a Deus através do corpo, para que Deus seja glorificado através das ações por meio do corpo. Mas infelizmente muitas pessoas estão envergonhando a Deus através das ações do corpo, através de suas escolhas, através de suas condutas, através de suas bebedeiras. Infelizmente muitas pessoas estão destruindo o templo de Deus, que é o corpo, com caminhos maus. Não destrua o templo de Deus, a qual é o corpo, mas glorifique a Deus através do vosso corpo. O corpo não é para embriaguez, não é para fornicação, não é para feitiçaria, não é para manifestação de Jesus, mas é o templo da glória de Deus, o corpo. Por isso glorifique ao Senhor Deus através do vosso corpo, sabendo que um dia todas terão que prestar conta diante de Deus por tudo que tem sido feito através do corpo. Por isso se tornam vão aqueles que levam as suas imagens em procissão, se tornam vão. Porque a Bíblia fala que o único que deve ser venerado, ou glorificado, ou cultuado é Deus. A Bíblia fala que, segundo está escrito no livro de Salmo, Deus lançará os ímpios no inferno, juntamente com todas as nações que têm se esquecido de Deus. Não se esqueça dos caminhos de Deus. Não abandone os caminhos do Senhor. Porque certamente o salmista fala no capítulo 9 que Deus vai lançar no inferno que se esquecem dos seus caminhos. E acredite ou não, se esquecer de Deus, muitas pessoas se esqueceram. Não é o ato de falar ou lembrar o nome de Deus, mas é o ato de não praticar a vontade de Deus. É o ato de conhecer a vontade de Deus e não praticar. Por isso a Bíblia fala: aquele que sabe fazer o bem não faz, peca contra Deus. Porém as pessoas sabem qual é a boa vontade de Deus, mas preferem andar em trevas, preferem praticar o que é contrário, preferem o engano, preferem a mentira, preferem a fornicação, preferem as bebedeiras, preferem uma vida totalmente separada do que Jesus ele ensina. Por isso que a condenação veio ao mundo, a Bíblia fala, porque rejeitaram a luz, ou seja,
rejeitaram a palavra de Deus, mesmo conhecendo a verdade, não glorificaram a Deus como seu Senhor, mas é como se nunca tivesse conhecido ao Senhor. Jesus, ele está às portas e anuncia aos homens que se arrependam, porque certamente ele há de julgar o mundo. Aparecida não vai fazer nada por você, Maria não vai rogar na tua hora da tua morte, mas Jesus é o socorro presente para aqueles que o buscam agora, e certamente a Bíblia fala, pois na hora de sua morte. O único socorro é Jesus. Por isso a Bíblia fala que a nenhum outro nome é dado no céu e na terra pelo qual podemos ser salvos. O único nome que podemos invocar e ser salvos é o nome de Cristo, o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. É esse nome que se sujeitam a Deus todo o principado e toda a potestade. A Bíblia fala que todo o poder, tanto nos céus como na terra, foi dado a Jesus Cristo. Todo o poder está na mão de Jesus Cristo. Ele é o único intercessor, ele é o único mediador, o único salvador. Ou seja, não existe poder na mão de santos, não existe poder a rainha do céu, não existe poder a Senhora Aparecida, mas o único que tem todo o poder nos céus e na terra é Jesus Cristo. Deus, na verdade, infelizmente, não é conhecido pelos que dizem que conhecem a Deus. A Bíblia fala que todos aqueles que dizem que conhecem a Deus e não praticam a sua palavra é mentiroso, mente e enganam a si mesmo. Aqueles que dizem que conhecem a Deus e não praticam a sua palavra. Jesus, ele é a palavra de Deus, a verdade, o verbo que se fez carne e que habita dentro dos verdadeiros adoradores. Na verdade, o Senhor Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e verdade. Deus não procura adoradores de Maria, ou devotos de Aparecida, ou aqueles que reverenciam as suas estátuas, ou aqueles que, na verdade, pagam promessas, ou que acendem incensos e velas aos tais espíritos de mortos, mas Deus procura os que o adorem em espírito e em verdade. Deus não procura sacrifícios, mas a Bíblia fala que a Deus um sacrifício agradável é o coração quebrantado e contrito, um sacrifício ao qual jamais Deus rejeitará. Por isso que a Bíblia fala que os costumes dos povos são pagãos, Salmo 115, pois os deuses das nações são pagãos. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, mas o Senhor, o nosso Deus, está no céu, fazendo tudo o que lhe apraz, e a terra sendo o estrado de seus pés. Ou seja, o costume das nações são um costume pagão, idólatra, se prostram diante de estátuas, rogam a elas, choram diante delas, acendem vela diante delas, mas se esqueceram que esse costume veio do Egito, não veio dos cristãos, não veio de Jesus, não veio dos apóstolos, não veio da Bíblia, mas certamente do Egito. Por isso leiam a Bíblia, conheçam a verdade libertará, a verdade é a palavra, a verdade não é o protestantismo, não é a evangélica, não é catolicismo, a verdade é Jesus. A palavra de Deus é esta verdade. Está escrito em João 17, versículo 17, tua palavra, ó Pai, esta é a verdade. E esta verdade que está sendo anunciada nesta manhã, a palavra do Senhor, a qual convida os homens a se arrependerem de seus pecados, a deixar os seus tempos de ignorância, para que não sejam condenados, porque a condenação do homem certamente será eterna. Esteja preparado para se encontrar com Deus, não pereça. Essa é a vontade de Deus, que todos conheçam a verdade e sejam salvos, que todos venham a conhecer a sua palavra e venham ser salvos. 2 Pedro, capítulo de número 3, Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade, venham ser salvos. A palavra de Deus é a verdade. Até quando as pessoas
vão confessar o nome de Deus com os lábios, mas negar a Deus em suas ações. Até quando as pessoas vão seguir o caminho da hipocrisia, de dizer que crê em Deus, mas não obedecem ao Senhor. Até quando as pessoas vão dizer que tem Deus no coração, mas elas não se tornam obedientes a Deus. Até quando esse mundo vai viver no engano, no erro, em suas bebedices, e dizendo que conhece a Deus. Até quando as pessoas vão entregar os seus corpos à perdição, a fornicações, embriaguez, feitiçarias, a uma vida de adultério, e dizendo que tem Deus no coração. Não se deixe ser enganado. Não se engane a si mesmo. Jesus, ele diz, não se deixem ser enganados. E nós estamos vivendo um tempo de muito engano, cumprindo-se os sinais notórios da vinda de Cristo, sinais evidentes da vinda de Cristo. Começa em Mateus 24, dizendo que muitos virão, enganarão em nome de Jesus Cristo. Mateus 24, versículo 4, Jesus fala, cautelai-vos para que ninguém vos engane. Jesus estava falando sobre os enganadores, estelionatários da fé, mercenários, falsos profetas. Jesus, ele alertou sobre essa situação a qual estamos vivendo, mas infelizmente as pessoas estão como cegas, caminhando em meio à escuridão. Infelizmente, muitas pessoas estão cegas, caminhando para a condenação. A pior cegueira é das pessoas que não querem reconhecer a verdade, das pessoas que têm a própria verdade, a palavra do Senhor ao seu dispor, mas a rejeitam por verdade. Só que Jesus não tomará o culpado por inocente. Nós somos uma geração que não temos como dar desculpa diante do Senhor. O Senhor Deus usará menos rigor no juízo para Sodoma e Gomorra do que para a geração que não se arrepender. Jesus fala, menos juízo haverá sobre Sodoma e Gomorra, sobre a cidade de Nínive, porque em Nínive foi pregada a mensagem e se arrependeram, mas maior vigor haverá para a geração e que na verdade foi anunciado a sua palavra, mas não se arrependeram. E nós vemos tudo isso acontecendo, onde as pessoas não querem se arrepender, elas são na verdade de coração duro, obstinado, são de um coração soberbo, orgulhoso, avarento, cheio de engano. Mas somente a verdade de Deus, ela conduz o homem a caminhos verdejantes, ou seja, a caminhos que conduzem à vida. Jesus, ele está às portas. Esta é a manhã da salvação. Que o Senhor Jesus Cristo, ele seja o Senhor não somente desse país, não somente dessa cidade, mas o seu Senhor. Que não seja no seu coração uma senhora, mas sim Jesus o Senhor. Na verdade não existe uma senhora. O que existe são espíritos enganadores. Não existe uma rainha do céu. São divindades, são, na verdade, espíritos enganadores. Mas a Bíblia fala que só há um rei, um Senhor, e esse é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cidade de Goiânia, abandona o engano, lê as Escrituras, lê a Bíblia, examinai, pois, a Escritura, pois ela testifica de Jesus Cristo. Nela nós encontramos a vida. A Escritura, a Palavra de Deus, ela nos dá o conhecimento da verdade, nos aponta a verdade de Deus. Infelizmente, o tempo em que vivemos de engano, onde muitas pessoas estão sendo arrastadas à perdição por causa de heresias, por causa de paganismos religiosos, porque não crê na verdade, na palavra. Jesus falou, a tua palavra, Pai, esta é a verdade. É isso que está sendo proposto ao homem pelo próprio Deus, que conheça a verdade e venha ser salvos. Esta é a perfeita vontade de Deus, que quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e venham se salvar. A palavra de Deus é a verdade. Ó terra, ouve a palavra do Senhor. Ó terra, ouve a mensagem do Evangelho. O tempo está próximo.
Está próximo demais o teto para as pessoas viverem relaxadas em seus pecados. O tempo está próximo demais para as pessoas viverem acomodadas em seus pecados sem se arrependerem. Porque um dia o corpo vai voltar ao pó da terra, essa alma será julgada quando chegar diante do Senhor. Receberá o homem diante de Deus uma sentença final, céu ou inferno. Estejam preparados para se encontrar com Deus, estejam preparados, porque na sepultura a qual tu vai, não há mais indústria, não há mais ciência, não há mais o que se possa fazer. E ainda que o homem quisesse pagar o resgate da sua alma, a Bíblia diz que é impossível, porque o resgate da alma é caríssimo. Não tem obra que o homem possa fazer para alcançar a salvação. Não há tradições que o homem possa realizar para poder alcançar a salvação. Mas a Bíblia fala que somos salvos pela graça, mediante a fé que há em Jesus Cristo. Por isso, Jesus anuncia aos homens que conheçam a verdade, que se arrependam dos seus maus caminhos, leiam as Escrituras, leiam a Palavra de Deus. Nós estamos agora no início de um ano, onde nós estamos no 4º dia. Você certamente consegue ler a Bíblia toda. Somente abrir mão dos afazeres vãos. Se você certamente deixar os entretenimentos que fazem mais perder tempo, você consegue ler a Bíblia. Se você deixar o celular, você consegue ler a Bíblia. Se você deixar a novela, você consegue ler a Bíblia. Mas o porém é que as pessoas não querem abrir mão dos seus prazeres vãos. Não querem abrir mão daquilo que é vão diante do Senhor. Mas porém, a salvação ela exige do homem uma renúncia. O reino de Deus, para ser alcançado, exige de nós uma renúncia. Aquele que quer seguir Jesus e não renuncia tudo, não é digno do reino dos céus. Nós precisamos renunciar a tudo. Não adianta ter uma religião, não adianta dizer que tem uma religião. Catolicismo não salva, espiritismo não salva, nenhum ismo e nenhuma religião salva. Mas esse Salvador que a Bíblia nos entrega, Jesus, nos anuncia Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o verdadeiro Salvador Jesus Cristo. As pessoas apoiam sua fé numa religião, mas Jesus ele não deixou uma religião, ele deixou um caminho a ser seguido. Jesus não deixou uma tradição a ser praticada, mas Jesus deixou a sua palavra antiga. Jesus falou que não tem nenhum mandamento novo, mas a palavra antiga qual o Senhor Deus deixou, esta é a palavra a ser praticada. Quantas pessoas infelizmente não se importam em buscar conhecer o que diz a Bíblia, não querem buscar conhecimento na palavra do Senhor, mas infelizmente gastam o seu tempo com coisas vãs, com coisas inúteis, e num dia todos serão cobrados por Deus. A Bíblia fala que a quem muito é dado, muito é cobrado. Deus nos entregou a sua palavra, Deus nos entregou a sua verdade, o conhecimento foi entregue a nós. Jesus ele está às portas da cidade de Goiânia, se arrependam, deixem as bebedeiras, deixem o orgulho, deixem a idolatria, deixem a embriaguez, se arrependam dos pecados. O salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a condenação, mas porém o dom gratuito de Deus para os que buscam é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, somente por meio de Jesus Cristo, não por meio do islamismo, não por meio do catolicismo, mas sim por meio de Jesus Cristo, não o espiritismo, mas sim Jesus Cristo. Somente aquele que ressuscitou dentre os mortos pode salvar. Ou seja, somente aquele que paga pelos nossos pecados que pode salvar. E Jesus pagou um alto preço pelos nossos pecados. Jesus ele pagou a nossa absorção de nossos pecados. Por isso, os homens que ouvem a palavra de Deus terão um grande juízo diante do Senhor, porque não querem se arrepender, não querem deixar as trevas, não querem deixar os seus maus caminhos, a fim de que sejam diante do Senhor ordenados. Mas se hoje ouves a palavra do Senhor Deus, não endureça o vosso coração, como fizeram no tempo antigo, e assim pereceram no tempo antigo por endurecer o coração. O máximo que as pessoas fazem quando endurecem o coração, o máximo que elas podem sofrer é perecer. Você percebe que muitas pessoas não saem do lugar, tudo que fazem
infelizmente, não caminha adiante, não prospera, por causa que as pessoas, elas infelizmente resistem a Deus, são incontinentes, são murmuradores, são detratores, são obstinados, são blasfemadores, são orgulhosos, são mentirosos, são beberrões e etc. Tudo isso, na verdade, faz as pessoas não prosperar o seu caminho para a vida eterna, para a salvação, porque a verdade veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Segundo a Bíblia diz, Jesus é a verdade. É isso que está sendo anunciado, cidade de Goiânia. Ó terra, ouve a palavra de Deus. Ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. O Senhor Deus tem uma contenda com os moradores da terra. Assim escreve Jeremias dizendo, porque na terra não há conhecimento da verdade. Trocaram o conhecimento da verdade pela mentira. E na terra prevalece o perjurar, roubar, o matar, homicídios sobre homicídios. E por isso a terra está sendo desolada. Ou seja, porque as pessoas trocaram o conhecimento da verdade, trocaram o conhecimento de Deus por coisas vãs, trocaram o conhecimento de Deus pela feitiçaria, trocaram o conhecimento de Deus pela idolatria, trocando o conhecimento de Deus pela embriaguez. No máximo as pessoas alcançarão uma condenação. Não trocam o que é reto pelo que é tortuoso, não troquem a luz pelas trevas, pois Jesus é a luz deste mundo. E quem caminha segundo a sua palavra nunca andará em trevas. Jesus, ele está às portas, moradores de Goiânia. O tempo é breve e está se esgotando. Busca o Senhor de todo o teu coração. Busca o Senhor de toda a tua força. Busca o Senhor de todo o seu entendimento. Busca o Senhor enquanto se pode achar. E invoque a Deus enquanto Ele está perto. Deixe todos os ímpios seus maus caminhos. E venha se tornar Deus que é benigno, misericordioso e compassivo. O tempo está se esgotando. Um dia todos terão que comparecer diante de Deus. Um dia a vida que nós temos, ela se esgota. No livro de Tiago fala que a vida do homem é como um vapor que logo se desvanece. Realmente os dias do homem se passam depressa. Quando menos as pessoas elas perceberem, estarão diante do Senhor para receber os feitos por meio do seu corpo, para receber o seu juízo diante de Deus. Apressa-te em buscar a salvação da tua alma. Apressa-te em reconciliar-se com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Apressa-te em buscar arrepender-se enquanto ainda há tempo dos pecados. A Bíblia fala que aqueles que confessam e deixam seus pecados alcançarão a misericórdia, mas aqueles que encobrem seus pecados jamais caminharão adiante, jamais prosperarão. Não encobre seus pecados diante do Senhor, mas diante do Senhor confessa e deixa os pecados. O tempo é breve. Prepare-te para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso aí, meus amados irmãos. Vamos finalizar por aqui, irmãos. Deus abençoe. Conseguimos percorrer essas quadras todinha aqui até o final lá. Não contei quantas quadras foram não, mas glória a Deus. Muitas pessoas puderam ouvir a mensagem do Evangelho.